Dragon Ball acabou conseguindo construir um legado sensacional desde a sua criação. Tanto é que até hoje saem alguns novos produtos de Dragon Ball, como Dragon Ball Super, que acaba trazendo toda uma nova geração para esse mundo tão magnífico. Mas mesmo assim, a série acaba sofrendo com uma queda drástica de qualidade em alguns aspectos. E no vídeo de hoje eu vou nomear 10 coisas que Dragon Ball antigamente fazia muito melhor do que o atual. Fala galera, bora bater um papo? Eu sou o Joca, você está no Origin Geek e sejam muito bem-vindos. Fala a verdade, vai ser muito difícil de você conseguir replicar a sensação de como a primeira vez que você viu o Goku se transformando em Super Saiyajin, em Super Saiyajin 3 ou até mesmo em Super Saiyajin 4 lá no GT, apesar de novas transformações ainda estarem acontecendo nesse universo. E é claro que muitas vezes algumas reclamações são um pouquinho exageradas, mas algumas fazem muito sentido, e de fato Dragon Ball antigamente fazia muitas coisas bem melhor do que os atuais, mesmo com toda a tecnologia avançada, mesmo com todos os novos jeitos de se fazer desenho, animação, o Dragon Ball de antigamente é praticamente implacável em vários aspectos, e hoje eu vou te nomear 10. Mas antes, eu já peço que você deixe aqui nos comentários uma coisa que você prefere no Dragon Ball antigo do que no atual, e o porquê também. E já aproveita também para já deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo, porque são vídeos novos todos os dias com conteúdo variado que eu tenho certeza que você vai gostar. Então não perde seu tempo, já faz logo essas 3 coisas e agora, sem mais enrolação, vamos começar a nossa lista. Primeiramente, vamos falar da animação de Dragon Ball. A Toei Animation nunca teve dificuldade em traduzir os visuais do mangá de Akira Toriyama em uma série de anime fluida. A Toei lidou com Dragon Ball durante toda a sua trajetória. Os visuais de cada série podem não parecer notavelmente diferentes, mas há toques sutis em Dragon Ball Super que lembram ao público o quão belo o show parecia nos anos 90. Mesmo que a produção de Dragon Ball seja muito apertada, porque o pessoal tem que correr para soltar o mais rápido possível, existem vários episódios de Dragon Ball Super que parece que foram feitos por desleixo mesmo de sacanagem. Parece que o cara que tava desenhando, que tava fazendo, não gostava de Dragon Ball. E a coisa tava ficando tão escancarada que eles resolveram apelar pro CG, que, pô, ficou bem pior, rapaziada. Aquele filme Dragon Ball Super, Super Hero é terrível, eu acho terrível. O visual dele, do Gohan, do Piccolo, é muito esquisito. Até o jogo lá, Dragon Ball Kakarot, consegue fazer algo melhor, ter uma tecnologia melhor de animação. Se fizesse naquele esquema, ficaria bom, mas nesse esquema que tá atualmente é muito ruim, e por isso que acaba sofrendo demais. Por isso que os fãs sempre vão ficar vangloriando as coisas que aconteceram lá nos anos 90. O próximo são as músicas de Dragon Ball. A música é uma coisa fundamental para a vida de um anime, e Dragon Ball nunca falhou com isso. E eu não tô falando só das músicas da sua intro e do seu encerramento, não, eu tô falando também das músicas que tocavam durante o anime, durante as lutas, durante a paz lá dos personagens, era tudo muito bom. Ajudou a construir uma personalidade única para a obra. Eu duvido que você não conheça nenhuma das aberturas de Dragon Ball, cara, que você não sabe de cor a letra de uma música de Dragon Ball. Eu lembro da música 100% de Dragon Ball GT, e mesmo que atualmente Dragon Ball ainda tem umas músicas legaisinhas, cara, não se compara com a dos anos 90. O próximo é como Dragon Ball lidava com seus vilões. Os heróis de um anime se tornam supérfluos se não tiverem um vilão adequado para testar sua força. Os vilões modernos de Dragon Ball alcançaram alturas inéditas, mas em grande parte parecem que ser uma redução das ameaças passadas. Em muitos casos, esses novos vilões são na verdade vilões anteriores que já foram vistos, como Freeza e Broly. Parece que existia algo a mais nos vilões antigos de Dragon Ball, como Piccolo, Vegeta, Frieza, Cell, Majin Buu. Cada um desses tinha sua personalidade, cada um desses tinha o seu visual, cada desses tinha suas transformações, e atualmente parece que é tudo um Ctrl-C, Ctrl-V. São vilões novos, mas vamos imitar como era a transformação, sei lá, de um Cell da vida, ou do Frieza. Vamos ficar nisso, na mesmice, coisa que vai desagradando os fãs, porque a gente quer coisa nova, a gente quer coisa maneira, a gente quer sentir a ameaça que o Frieza passava antigamente, a gente quer ver um personagem como o Cell, que o Goku não tancava e tinha que passar pro Gohan. A gente quer esse tipo de personagem que a gente realmente tema, mesmo sabendo que no final vai ficar tudo bem, mas que a gente tema por uns segundos que o mundo realmente vai destruir por conta dele. A gente precisa de um Freeza falando que pode destruir Namekusei em 5 minutos, pô, que vai destruir o lugar em 5 minutos e demorar 28 episódios e não destruir. A gente precisa disso, cara. Coisa que infelizmente o Dragon Ball atual acaba pecando um pouco. O próximo são os suspenses. Para um anime shonen como o Dragon Ball durar tanto tempo assim, eles precisam de uma história muito
muito envolvente e maneira. Só que esse nunca foi o forte de Dragon Ball, né? Mas mesmo assim eles conseguiam nos manter presos, vidrados na tela, querendo o episódio da próxima semana ou o próximo episódio, querer continuar assistindo aquilo. Por quê? Não era porque ele tinha a melhor história de todos, não é porque ele tinha história mais envolvente. Eles conseguiam colocar alguns elementos lá que deixavam a gente, tipo, preso no topo das nossas cadeiras pensando, cara, como é que o Goku vai conseguir sair disso? Como é que o Gohan vai conseguir sair disso? Será que o Kuririn vai sobreviver? Como é que o Vegeta virou Super Saiyajin? A gente precisava de resposta. E tudo isso ficava ainda maior quando chegava aquele narrador com aquela voz grossa e falava pra gente, aquela voz emocionante, e falava pra gente, Goku morre. Logo no começo do episódio a gente fica, meu Deus do céu. Ou até mesmo com o Goku narrando os fatos do próximo episódio e a gente querendo assistir, a gente ficando mais ansioso. E hoje em dia eu sinto que não tem mais essa ansiedade, que não tem mais todo esse carinho, que não tem mais esse toquezinho que deixava a gente ansioso para a próxima semana. A gente parece que sempre sabe como é que vai aquilo acabar. Tudo, sabe, muito comum, muito, sabe, muito sem alma parece. Coisa que no Dragon Ball antigo não faltava, apesar da sua história fraca. Eu concordo que Dragon Ball não tem uma história boa, mas antigamente eles conseguiam fazer uma história ruim, ficar muito irada, parecia ser a melhor de todas por conta do suspense que eles colocavam. O próximo são as transformações. Antigamente, fazer uma transformação em Dragon Ball era uma coisa raríssima. Se transformar em Super Saiyajin, então, pô, os caras nem pensavam nisso, pô. A obra de Dragon Ball já tava rolando durante uns anos e só na saga do Freeza que eles foram falar disso pela primeira vez. É mágico se lembrar da primeira vez que a gente viu o Goku se transformando em Super Saiyajin, até mesmo tendo um tipo de limitação pra se manter como Super Saiyajin 3 e até mesmo Super Saiyajin 4, cara, que foi lá em Dragon Ball GT, que não é nem tão gostado assim pelos fãs, mas infelizmente ao longo dos anos isso acabou se transformando numa coisa muito banal. Todo mundo se transforma em Super Saiyajin, todo mundo tem uma transformação mega bolada, todo mundo é extremamente poderoso, que os caras tiveram, sabe, que mudar um pouco. No Dragon Ball Super e no Dragon Ball moderno em geral, vão um pouco longe demais nisso, sabe? Uma transformação como instinto superior é maneira, mas outras como Super Saiyajin Deus, Super Saiyajin Blue, ou até mesmo Ultra Ego e Piccolo Laranja pode parecer mais como paródia, como sacanagem. Eu lembro de antigamente ver, cara, tipo, personagens como Super Saiyajin. Aparecia uma rapa de Super Saiyajin com o bigodinho pra cima, porque era careca. O Mr. Satan de Super Saiyajin fica parecendo isso, pô. Agora todo mundo tem uma transformação, não ficou nada demais, todo mundo tem, então, sabe, não é algo legal, não é algo que seja mágico, que consiga transmitir as mesmas emoções que o Dragon Ball antigo conseguia. O próximo é o senso de humor. Dragon Ball é principalmente visto como uma série de ação que é reduzida às suas batalhas grandiosas, o que torna ainda mais fácil de esquecer que Dragon Ball original se entrega a mais impulsos de comédia e piada. Dragon Ball Super não exclui episódios leves e engraçados, mas eles são menos frequentes e estão longe de igualar suas piadas dos anos 90. O Dragon Ball dos anos 90, até mesmo o GT, cara, são riquíssimos em humor. Eles têm muitas paradas engraçadas, muitas paradas que faz você soltar um risinho sincero. Parece que não é a mesma coisa, parece que eles não têm mais o mesmo senso de humor, parece que eles não têm o mesmo timing pra fazer as piadinhas atualmente. Cara, até mesmo na recriação que eles fizeram dos Jogos do Céu é sensacional. Vai achar um negócio que, sabe, um senso de humor parecido com esse em Dragon Ball atual, cara, você não vai achar, infelizmente. O próximo são os personagens secundários de Dragon Ball. Dragon Ball já introduziu centenas de vezes personagens muito divertidos. Muitos deles são tão poderosos que têm poder o suficiente para conseguir destruir um planeta com extrema facilidade. Já em Dragon Ball Super e o conteúdo de Dragon Ball moderno se concentram cada vez mais em Goku e no Vegeta, jogando de escanteio de vez muito o resto do elenco diversificado do show. Por exemplo, a gente pode até ter um filme protagonizado pelo Gohan e pelo Cell, que, pô, demorou bastante para acontecer, né? Mas no final do dia o protagonismo sempre vai voltar mais forte ainda pro Goku e pro Vegeta. Antigamente, os dois também tinham um protagonismo muito exaltado, muito, sabe, muito claro. Mas eles ainda conseguiam dividir as coisas com outros personagens, como o Gohan, o Piccolo, o Goten, o Trunks, até mesmo o Kuririn, cara. O Kuririn que derrotou o Vegeta na primeira vez, o Gohan que foi responsável por derrotar o Cell, o Goten e o Trunks se transformando em Gotenks pra lutar com o Majin Buu, enquanto o Goku não tava vivo. Então eles conseguiam passar o protagonismo, até mesmo o Vegeta, cara, que nunca foi, sabe, antigamente não era tão visto assim como protagonista, enfiando a porrada lá no Majin Buu, tendo uma morte
digna como o Majin Vegeta pra cima do Majin Buu. Então, tipo, eles conseguiam distribuir melhor pra não enjoar. No final do dia, sempre voltava pro Goku e depois um pouquinho pro Vegeta. Mas eles conseguiam injetar isso em mais personagens pra gente não ficar enjoado. Atualmente tá com uma formulazinha muito enjoativa que sempre vai ficar voltando independente do que aconteça. A gente não vai mais ter essas sensações que nós tínhamos antigamente na saga do Cell, na saga do Saiyajin, até mesmo na saga do Majin Buu. Isso não volta. O próximo são as execuções das batalhas prolongadas. O ritmo é um elemento extremamente crucial que precisa ser mais cuidadosamente considerado em qualquer série de ação shonen. Há um certo prazer em qualquer confronto espetacular que dure vários episódios para enfatizar sua importância. No entanto, às vezes a luta se prolonga por tempo demais ou chegam às suas conclusões incrivelmente rapidamente, de uma maneira que reduz o impacto profundo. Nos anos 90, o Dragon Ball tinha lutas muito mais expressivas. A gente sabe que, tipo, do Goku e Vegeta é uma das lutas mais longas de todos os animes, mas você acha ela ruim? Eu sei que tem muita parte que acaba ficando chato, que tem muita parte que fica enrolando. Essa mesmo que eu falei anteriormente no vídeo lá do Freeza falando que pode destruir o planeta em 5 minutos e que ia destruir o planeta em 5 minutos. Mas a gente sempre tinha uma porradaria franca do Goku contra o antagonista na medida certa, sem extrapolar muito o limite ou sem reduzir muito, deixando cada vez mais com cada temporada, com cada saga ficando cada vez maior e melhor. O mais perto que a gente chega disso atualmente é o Torneio do Poder em Dragon Ball Super, mas falta aquele gostinho a mais, entendeu? O próximo são as variedades de vilões de Dragon Ball nos filmes. Filmes de destaque são comuns em animes shonen populares, e Dragon Ball certamente não é uma exceção. Os dois filmes de Dragon Ball Super estabeleceram um novo precedente, onde essas aventuras teatrais são na verdade canônicas para a série. Os filmes de Dragon Ball Z antigamente não tinham nada de canônico, cara. A gente via muita maluquice. O próprio Broly só foi se transformar canônico recentemente. O cara já apareceu em trocentos filmes, mas ele nunca foi canônico. Esses filmes dos anos 90, como eu falei pra vocês, não são canônicos, mas os seus vilões se tornaram extremamente populares e são elementos fundamentais nos jogos de videogame, por exemplo, de Dragon Ball, e em outros materiais promocionais auxiliares. Vilões de filmes de Dragon Ball Z, como Cooler, Janemba, Bojack e Lord Slug, são entre alguns dos personagens mais populares de toda a franquia. Eu tenho certeza que você aí babava ovo pra algum, ou tinha algum deles como seu favorito. O mais popular de todos, com certeza, é o Broly. Não tô dizendo que fazer filme canônico pra Dragon Ball não é bom. É bom sim, cara. Acrescenta muito na história. Varia um pouco, né? É sempre bom dar uma mudada. Mas a gente também precisa de umas histórias mais viajadas, entendeu? Um pouco de filler nunca faz mal a ninguém. E por último, nós temos os fillers bobos de Dragon Ball. Eu sei que os episódios fillers são chatos pra caramba e na maioria das vezes a gente os ignora. Mas alguns fillers de Dragon Ball são tão engraçados, são tão loucos, mas tão fora da caixinha, que eles acabaram caindo na graça dos fãs, como por exemplo no filler que o Goku e o Piccolo saem pra tirar carta de carro, velho. Isso fez tanto sucesso que inclusive virou uma fase no jogo de Dragon Ball Z Kakaroto. Pra vocês terem uma noção, Dragon Ball Z Kai é a versão enxuta de Dragon Ball, onde ele remove grande parte dos fillers, ou totalmente por cento dos fillers, eu não tenho certeza agora. Mas grande parte dos fãs ainda preferem assistir o Dragon Ball original, que tá cheiaço de filler, cara. Vai falar que não é legal você ver o Goku lutando contra uma versão maligna dele como um treinamento, ou o Goku e a Tite saindo em várias aventuras depois de terem se casado, ou essa mesma que eu listei pra vocês do Goku e do Piccolo tirando carta de motorista, cara. É muito legal, porque a gente dá uma divertida, a gente dá, sabe, uma acalmada em toda aquela ação louca que fica acontecendo em Dragon Ball, que é imparável em Dragon Ball. E eu tenho a impressão que a gente nunca mais vai ter fillers tão maneiros assim. Mas e aí, você concorda comigo ou acha que eu falei besteira? Já deixa aqui nos comentários pra gente saber e o porquê também. E se você ainda não deixou o seu like, se inscreveu no canal e ativou o sininho até agora, faz logo essas 3 coisas, estou contando com você. Não me deixa na mão, hein? Mas é isso, eu espero que vocês fiquem bem, forte abraço em todos vocês e falou!